Mas bom dia, queridos. Que a graça, do nosso bom Deus e Pai esteja com cada um de nós, o amor de Jesus Cristo, o conforto e o ânimo do Santo Espírito de Deus. Mais um dia que nós temos aí para viver, para a glória do Senhor, e que seja assim todos os dias, né, amados? Que nós temos essa disposição santa e bendita de saber que cada minuto da nossa vida existe, né? Nós podemos vivê-los porque Deus nos concede. Então, nada mais justo, lógico, certo, do que vivermos para a glória daquele que nos criou, que nos salvou, que nos resgatou, que nos adotou. Mas para isso nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. E conhecer a palavra do Senhor, queridos, significa sermos transformados na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir, nas nossas vontades, nas nossas prioridades. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2 fala sobre isso. E é muito tremendo, gente. É lindo quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê como que ela nos direciona, nos ensina sobre como devemos viver hoje, o que nos espera na eternidade. Quando ela explica o nosso passado, né, por que nós sofremos o que sofremos, a palavra de Deus, ela mapeia toda a nossa vida. E eu queria falar um pouco hoje, queridos, sobre nós estamos tratando, nessa semana nós estamos tratando desse tema eternidade, né? Então, eu queria tratar hoje, amados, sobre essa dificuldade que nós temos de viver, né, olhar para a eternidade, viver a eternidade, que nós já temos visto esses dias, que a Bíblia deixa claro que nós somos eternos, nós somos regenerados para uma vida eterna, nós já devemos viver a eternidade a partir de agora, não quando partirmos desse mundo, né? Já tratamos disso, não vamos voltar a esse ponto. Se você está chegando nesse canal, nesse vídeo agora, veja as devocionais passadas, a gente explica bem isso. Mas por que, queridos, que apesar de nós sabermos que as coisas que nós vemos, elas passarão, por que nós ainda continuamos nosso coração investindo tanto tempo, energia, como se as coisas que nós vemos fosse tudo que existisse, apesar de sabermos que não são, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, queridos. 1 João 2:15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, esse desejo de satisfazer a carne, né, as nossas vontades pecaminosas, a concupiscência dos olhos, quer dizer, tudo que você vê, você olha, você passa a desejar, e a soberba da vida, ou seja, a vaidade, né, que nós queremos ostentar, mostrar, coisas que não levam a lugar nenhum. Não é do Pai, e sim do mundo. E o mundo passa, e com ele a concupiscência, ou seja, esse desejo desenfreado de satisfazer os desejos, as nossas vontades pecaminosas. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, esses versículos, eles mostram duas realidades. Eles mostram aquilo que o mundo oferece e aquilo que Deus garante. Veja que são coisas distintas, né, gente? Uma coisa é o que o mundo oferece, que o mundo promete, outra coisa é aquilo que Deus garante. Então, nós estamos nesse mundo, não podemos sair desse mundo até partirmos para a glória, e o mundo vai estar oferecendo isso para a gente. E esse é o ponto que eu queria que nós pudéssemos refletir. Por que tem, então, essa dificuldade de nós pensarmos mais nas coisas do alto do que nas coisas da terra, como está em Colossenses 3:1-4, fala que se nós já ressuscitamos com Cristo, nós devemos pensar nas coisas do alto, não nas coisas da terra. A nossa vida verdadeira está com Cristo, que está com Deus. Por que, queridos, que nós temos essa luta? Porque o mundo tem a sua pregação. O mundo tem a sua mensagem. Você está ouvindo a mensagem aqui, uma mensagem que nós estamos tirando da Bíblia, então a mensagem vem de Deus para nós. Mas o mundo também tem a sua mensagem. O mundo está o tempo todo dizendo coisas contrárias ao que a Bíblia diz, seja nas amizades, às vezes dentro de próprias igrejas pregam, né, mais sobre as coisas do mundo, sobre aquilo que Deus
garante. Nós temos propaganda, nós temos todo um sistema, né, gente, de valores que o mundo se estrutura para criar necessidades, para dizer que nós somos importantes por aquilo que nós temos, pelo carro, pela casa, pela roupa, né, pela conta bancária, pelos seus relacionamentos. Então o mundo tem essa pregação constante. E Tiago 4,4 fala que o mundo é inimigo de Deus. Então, quando nós olhamos que essa mensagem que o mundo diz, que a nossa realização, a nossa satisfação está nas coisas desse mundo, quando nós olhamos para isso, eu queria que a gente pudesse pensar sobre essa perspectiva. Quando eu aprendo a olhar para essa mensagem que o mundo traz para mim como uma mensagem do inimigo de Deus, peraí, por mais bonito que seja, bem embalado que sejam essas promessas, isso é do inimigo do meu Senhor. Foi por causa desse tipo de coisa que Cristo foi para a cruz. Eles são inimigos de Deus. O mundo é inimigo de Deus, guarda isso. Então, você vai ter uma facilidade maior de rejeitar essas mensagens que vêm do mundo e olhar para aquilo que Deus nos garante. Então, amados, nós precisamos, né, gente, pensar sobre essas coisas, porque é uma decisão de coração, né? É uma decisão do nosso coração. A escolha é nossa. Nós que vamos escolher para onde que nós queremos olhar. Veja, Mateus 6,19 diz assim: não acumule tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam, mas ajunte tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, os ladrões não escavam. Veja o versículo Mateus 6,21, gente. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Percebe? Então, Mateus 6, 19 e 20 fala, repete, né, gente, o que 1 João fala, né? Aquilo que o mundo, assim, em termos, traçando um paralelo, aquilo que o mundo oferece não tem valor, aquilo que Deus oferece é eterno. Não vamos trocar aquilo que não tem valor por aquilo que é eterno. É burrice, mas nós fazemos isso. Por quê? Mateus 6,21 explica. Porque o nosso coração está nessas coisas. Então, nós precisamos olhar para nós, olhar para a palavra, nos sentirmos confrontados, olhar para a palavra e crer que a palavra diz, olha, isso que o mundo oferece vem do inimigo do Senhor. E trazer essa consciência, né? Se você sabe que alguém é verdadeiramente, né, seu inimigo, ele quando vem com a mensagem para você, peraí, não quero isso na minha vida. A mesma coisa deve ser com as coisas do mundo. Então, mas vamos pensar sobre isso, né? Eu acho que é uma forma de pensar que nos ajuda muito, sabe? Nos ajuda. Olhar para as promessas do mundo, por mais bonitas que elas sejam, né? Como inimigos de Deus mesmo. Porque, veja, é um exemplo, né, gente, que a gente pode ver aí o dia a dia, aí, tá nas notícias. Esse camarada que foi preso aí, o Borcário, né? Ele conseguiu tudo que o mundo ofereceu para ele. Tudo que ele quis, que o mundo disse que oferecer, ele tinha. Tinha tudo, né? Autoridade, poder, relacionamento, dinheiro, jatinhos, viagem. E onde é que a pessoa está agora? Preso numa cela de 6 metros quadrados. Então o mundo prometeu alegria, entregou o quê? Prisão. E, gente, isso é muito didático. Isso é muito didático, porque é isso que o pecado faz. O pecado, ele te seduz, né? Tiago não fala sobre isso. É a nossa cobiça que está no nosso coração, nos leva a pecar, o pecado leva à morte. Ele te entrega algumas coisas e depois ele toma, né? O mundo entrega bens, entrega prazeres e depois ele toma e ele mata. A dinâmica do pecado é essa, gente. O pecado, ele seduz, ele engana. Depois que ele engana, ele escraviza. Depois que ele escraviza, ele mata. Então, a história desse rapaz aí que está preso nessa cela aí, que era multibilionário, é muito didático sobre o que o mundo faz com aqueles que compram a sua mensagem. E não é diferente para nenhum de nós. Então, nós precisamos olhar aquilo que o mundo oferece, gente. Ele até dá alguma coisa, mas depois ele cobra caro. Por quê? Porque é inimigo de Deus. A graça, queridos, o que nós temos de mais valioso, guarda isso no seu coração. O que nós podemos ter de mais valioso na nossa vida nos é dado pela graça de Deus. Tudo que é mais valioso
na nossa vida nos é dado pela graça. Nossa salvação, a nossa filiação, a nossa regeneração, a vida eterna. Então, essas coisas não vêm de graça, vêm pela graça. De graça, se não tivesse custado nada. Sabemos que custou a vida de Cristo. Então, não chega de graça para a gente. Cristo pagou. Mas vem pela graça. Pela graça de Deus, tudo que nós poderíamos imaginar de melhor para nós já nos foi dado. Ao contrário do mundo. O mundo nos oferece migalhas comparado com a eternidade. E depois ele cobra. O mundo é mesquinho, o mundo é vil. Ele te oferece algo para depois te tomar, e nesse processo ele te mata, tira a tua vida eterna. Vamos pensar sobre isso, né, amados? Vamos olhar para a palavra de Deus, e um versículo que eu acho que a gente pode deixar assim, bem fixo, né, para a gente levar para a nossa vida, que está em 1 João 2,17. O mundo passa, e com ele a concupiscência, essa necessidade de satisfação dos desejos, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer permanecer para sempre? Você quer a vida eterna? Faça a vontade de Deus e você vai permanecer para todo o sempre. 1 Tessalonicenses 4,17 diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. O que nós precisamos fazer? Fazer a vontade de Deus. É isso, né? E para fazer a vontade de Deus, para experimentarmos como que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós precisamos primeiro renovar a nossa mente. Romanos 12:2 fala sobre isso. Renovem, permite que o Espírito Santo renove a sua mente para que vocês possam experimentar como que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não posso experimentar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável se eu primeiro não mudar a minha forma de pensar. E a minha forma de pensar deve ser o que o mundo oferece, por mais bonito, prazeroso que seja, é do diabo. É do inimigo de Deus. Então eu não quero isso na minha vida. O que eu quero é fazer a vontade de Deus, custe o que custar, vai custar. 2 Timóteo 3,12 fala que aqueles que querem viver piedosamente são perseguidos. Então, é um preço que se paga, uma decisão que se toma. Amém? Que nós tomemos a decisão certa, queridos. Vamos orar? Deus, graça a Deus, bendito, obrigado, Senhor. Somos gratos ao Senhor pela tua palavra, que chega até nós a cada dia. Uma palavra, Deus, que nos direciona, uma palavra que ilumina o nosso coração, que nos dá discernimento, sabedoria, que ilumina o nosso futuro, a nossa eternidade, e que nos faz, Senhor, ver a realidade cruel, Senhor, do mundo, a realidade perversa, daquilo que o mundo, que é teu inimigo, nos oferece. Tira de nós, ó Pai, todo esse engano que muitas vezes nós vivemos, ó Deus, porque nós escolhemos viver, achar que a nossa satisfação não está nas coisas do mundo quando não está. Que cada um de nós possa permanecer para sempre, porque nós vamos mudar a nossa forma de pensar e vamos aprender a fazer a tua vontade. É isso, Senhor, que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, dia abençoado, queridos. Amanhã, se Jesus não voltar, estamos aqui. Enquanto ele não volta, vamos fazendo a vontade dele para que nós possamos permanecer para sempre. Tá aí, gente. É isso aí. Nossa vida, resumindo, precisa ser feito. É isso aí, tá bom? 1 João 2,17. Dia abençoado, amados.